Sejam todos bem-vindos a esse podcast que é o iCast, i360Cast. É o nosso terceiro episódio e hoje eu tenho a felicidade de receber 3 profissionais incríveis, né? O Matheus você já conhece, então já é fichinha aqui. De novo? Tá batido já aqui, mas reitero, né? Um grande profissional. Mas eu tenho hoje a participação também da Camila e do Agnello Weber. E hoje eu vou pedir que eles se apresentem e o nosso tema é um olhar humano integrado para crianças e adolescentes no esporte, tá? E antes de passar essa palavra para eles, eu gostaria aqui de reforçar essa ideia do nosso podcast, que é de trazer informações a modo de conscientizar as famílias que estão na nossa rede, na rede Tio Esportes, e claro, quem for aí admirador do nosso trabalho e que também qualquer conteúdo que a gente conseguir colocar na vida de vocês que vai incentivar, estimular a participação das crianças, para a gente também já é de grande valia. Então, sejam bem-vindos, tá? Agradeço demais vocês terem aceitado esse convite. Esse é um programa especial, todos são especiais, mas para mim, assim, o fato de conseguir trazer pessoas de diferentes áreas, isso me deixa mais feliz ainda, porque é algo que eu gosto de conversar. Para mim é importante essa multidisciplinaridade e vocês são exemplos de profissionais que, se eu pudesse, teria todos vocês comigo. Então, fiquem à vontade. Obrigada. Boa tarde, sou Camila, sou nutricionista, tenho especialização em materno-infantil, trabalho fora da nutrição com crianças há mais de 10 anos e adolescentes, e com crianças já tem 6 anos e adolescentes também. Faço atendimentos diversos, né? Adultos, crianças, mas eu gosto de crianças e adolescentes, é a área que eu mais gosto. Hoje trabalho numa escola, mas como eu estava falando para a Ronelli, aí esse mundo aí vai levando a gente para outros caminhos. Mas hoje, assim, como sempre, minha paixão é crianças e adolescentes, e é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite e com certeza será um papo muito interessante e muito legal. Boa tarde. Meu nome é Agnello, como a Ronelli falou. Nós já somos amigos há muito tempo e é uma honra, uma enorme satisfação estar aqui. Prazer, doutora Camila, doutor Matheus. Eu sou graduado em Educação Física, né? Cursamos juntos, Ronelli e eu, passamos por muitos perrengues durante a faculdade, andando com um banco de Wells dentro de ônibus, enfim. Hoje... Ele gosta de contar a história do banco de Wells. Marcou a vida, até ser consciente, hein, Matheus? Nós criamos, sem estrutura nenhuma, uma empresa que faliu logo porque não tinha estrutura nenhuma. Né? Enfim. Já há muito tempo eu trabalho com o ensino e o treinamento físico. Passei 10 anos dando aula em faculdade, né? Durante esse período eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, mas hoje eu costumo dizer que uma coisa é você ter esses títulos, a outra coisa é você ter as manhas para você trabalhar, que é isso que de fato legal da internet. é isso que de fato importa hoje para um profissional. Então hoje eu empreendo muito mais, mas um dos primeiros empregos, um dos primeiros trabalhos que eu tive assim que eu formei foi na prefeitura, foi um concurso público e trabalhei por muito tempo com crianças. E eu já deixo uma mensagem, que se você não tem esse perfil para você trabalhar com crianças, é melhor você procurar outro caminho. Porque senão você vai se frustrar, você vai frustrar a vida das crianças, você vai frustrar o desenvolvimento delas, e aí você vai colocar a culpa em um sistema, quando na verdade é o seu perfil que não bate com o das crianças. Ele já começou pelo final, né? Começou deixando uma mensagem. Tapa na cara da sociedade. A primeira oportunidade que eu tive, eu pedi a exoneração do concurso e parei de trabalhar, porque o trabalho com as crianças requer muito mais paixão do que o que eu tinha. Então, pelo bem das crianças e pelo meu bem, eu não trabalhei mais com aquele público, mas não é porque hoje eu não trabalho com esse público especificamente que eu não posso passar uma orientação para os colegas, para os pais que estão com essas, que são responsáveis por essas crianças, porque eu sei, eu trago uma visão talvez de um outro lado da moeda. Que a gente fala muito da paixão e a gente tem que entender também aquele lado da aversão por determinado público. Que muitas vezes o pai coloca o filho, coloca a filha para trabalhar, para treinar, para praticar o esporte com aquele profissional
que não tem essa afeição por aquele público, está lá somente pelo dinheiro, está lá somente pela ocupação. Perfeito. Você vai se apresentar? Posso me apresentar de novo? Prazer, Matheus. Vai, Matheus, vai. Bom, galera, eu sou psicólogo, né? Já sou psicólogo há 5 anos, estou indo para o meu 6º ano de mercado, de formação. Sou mestre em saúde pública, né? Dentro da saúde pública, estudei, minha pesquisa foi toda caminhando por análise de políticas, né? Então, me debrucei sobre as políticas de saúde, né? Com vários intuitos, tá? Parece, né? Pô, especialista em psicologia do esporte e mestre em saúde pela Fiocruz. Mas é porque eu acho que algumas inquietações do trabalho sempre convergiram para entender contextos que são maiores, né? Então, eu acho que isso tem até a ver um pouco do que o Agnello já está trazendo também, né? Que quando eu trabalho com o meu público, eu não consigo, né, pensar essa pessoa somente, é um atleta profissional que veio, né, buscar preparação psicológica. Não vai, cara. Eu sei que ali tem, né, nuances de carreira, tem uma história de vida, tem uma história familiar. É um atleta que tem uma filha, um filho, né, e que sua carreira é planejada em cima, né, de decisões que são pensadas nessas pessoas. Eu sei que quando um pai me procura, né, eu sei que também toda a trajetória de um filho de 10 anos vai passando na cabeça desse pai. Então, assim, ter caminhado pela saúde pública também foi com esse intuito, né, de entender o que o nosso contexto, né, o que a nossa sociedade tem de estrutura, não só de políticas, mas de relações, de sistemas mesmo, que acaba fazendo as pessoas pensarem assim. Eu acho muito pertinente quando tu fala, eu tô do outro lado da moeda, mas eu tenho que dizer para meus colegas, porque hoje mesmo, né, um pai me procura e assim, uma criança que é jovem, mas que é um pai que já tá pensando numa vida profissional onde menos de 1% das crianças e adolescentes chegam, né? Então, assim, é importante que quem esteja do outro lado da moeda diga que não é tão simples assim, né? Quero que meu filho de 8, 9, 10, 13, 15 anos chegue lá, né? Mas tem outras esferas. Então, é um pouquinho de quem eu sou, né? E o motivo de eu estar caminhando aqui no iCast debatendo essas questões. Muito bem. Todos apresentados. Sim. E a gente vai pegar ali, exemplificando, né? O Agnello, profissional de educação física, a Camila da nutrição, o Matheus da psicologia. Então, com a Agnello, quero caminhar mais ali em torno da preparação física, que ainda tem muitas questões para a gente desvendar dessa preparação física para as crianças. A Camila, claro, acerca da nutrição e o Matheus acerca da psicologia. Então, nesse sentido, como é que vocês veem a especialidade de vocês, como é que vocês enxergam a especialidade de vocês dentro da iniciação esportiva? E a gente traz a iniciação esportiva, que eu quero fechar mesmo nessa etapa da vida atlética, que é a etapa que a gente trabalha dentro da True Sports. Então, como você enxerga a nutrição, como você enxerga a preparação física nesse caso e a psicologia dentro da iniciação esportiva, e por que é importante nós termos especialistas trabalhando nesse processo? Começa. Vai, 01. A gente pode seguir a mesma ordem aqui, Sim, Camila. perfeito. Tá. Na realidade, a gente já começa dizendo que dentro da nutrição e dentro de nutrição voltado para crianças e adolescentes, existem, assim, bilhões de perguntas, milhões de especialistas, várias dúvidas, tem muitas coisas, assim como as outras áreas, a nutrição se torna importante porque se você não está bem nutrido, você não vai render. E como é que funcionaria, de repente, a nutrição com crianças e adolescentes? Quando a gente fala em nutrição, todo mundo já pensa logo em esportiva, suplementação. Vamos Não, gente, nutrição vai muito além disso. É hidratação, é comer direitinho, é um pratinho bonitinho, é sono, tudo isso é nutrir. Concorda? A nutrição é importante porque a gente vai ensinar a ver esse lado com um olharzinho mais calmo, porque todo mundo chega lá desesperado no consultório. Ainda mais vem com a mãe, com a criança. E aí a gente estava conversando ali antes e a gente estava falando assim, porque a nutrição tem muito... são os extremos, ou é 8 ou é 80.
Aí chega uma mãe, ai, meu filho começou a jogar bola, doutor, então eu quero aí que ele perca aí uns 10 quilos. Aí você tá olhando pra criança, a criança tá desesperada. O adolescente tá olhando pra você assim, me salva. A minha mãe tá ficando maluca. É verdade, já aconteceu diversas vezes. Aí você tá ouvindo ali a mãe, e depois você olha pra criança, e aí, meu amor, né? Como é que é? Doutor, eu só quero comer. Certo? Nós vamos comer. 3 vezes, né? Exatamente. Aí você. Não, e eu já. Aconteceu, e são casos, né? Antes você conversa ali com a criança, ali no hall mesmo. Ih, tá tudo bem, tá. Quando eu fizer um é sim, quando eu fizer 2 é não. Aquela situação. Então, a nutrição é importante dentro do âmbito esportivo, mas também no âmbito familiar ali, para que eles entendam que a nutrição não é só suplementar, ou a nutrição não é ou come ou deixa de comer. Perfeito. Tem toda uma questão ali dentro da nutrição. O que comer, por que comer? Posso não comer? Mas por que posso não comer? Ou por que não comer? Por que comer? E a gente sabe hoje, com vários estudos, que a criança ela precisa de um aporte muito maior do que os adultos. E isso vamos pensar aqui, olhar como leigos. Se tivesse uma criança que ela não estaria sentada, Sim. não é? Talvez nem estaria de pé mais isso aqui. Porque ela tem muita energia e ela precisa de energia para ter energia. Então ela tem um aporte nutricional muito maior. Só que também não é 80, também não é 8. Então os pais precisam entender isso. E aí a gente pensando num geral, quem compra essa comida para dentro de casa? São os pais. Quem prepara essa comida? São os pais. Então, mesmo sendo dentro do esporte, a gente precisa com que a família entenda como funciona essa nutrição para aplicar aí numa iniciação esportiva, seja ela uma natação, um futebol, um judô, qualquer outra coisa. E a nutrição é importante não só com a comida dentro do prato, assim, lá no prato, na mesa. Ela é importante dentro de uma conversa, ela é importante numa comemoração, tudo tá envolvido. Então, nutrição é importante como psicólogo, como profissional de educação física, para que a gente possa ensinar esses pais primeiro, para que eles possam passar para as crianças e adolescentes, porque ele não vai preparar essa comidinha lá, ele só vai comer o que está pronto. E é interessante que, em muitos casos, quando você vem dentro de um consultório, numa conversa mesmo, os pais têm extremos gigantescos. Eu já, não sei nem se seria um momento, mas já conversando, chegou uma criança assim, eu acho que ela, criança, uma adolescente, né, acima de 12, 13, 14 anos, desesperado. O pai estava fazendo musculação e a criança estava fazendo junto. Doutor, eu quero conversar com você, porque o meu filho agora está fazendo low carb. Aí eu, certo? E você tem algum motivo para ele estar fazendo low carb? Precisa emagrecer? E, sério? E já tem quanto tempo que você faz, né, com o seu filho essa dieta, essa forma alimentar? Tem uns 3 meses. Só que ele tá muito estressado, só vive com sono, não me ouve, tá mal na escola. Eu falei, pai, mas foi algum profissional? Não, eu vi lá e coloquei. Então, na maioria das vezes, você precisa nutrir a cabecinha dos pais primeiro, para eles nutrirem a mesa para passar para essas crianças. Então, a nutrição é extremamente importante. Pensando numa população geral, a nutrição começa lá na barriga da mãe. Então, já tem ali uma preparação. Se aquele feto for bem nutrido, se tiver toda uma alimentação legal, quando ele chegar numa iniciação esportiva, ele vai estar ali com 80% aí já encaminhado. Isso é super interessante, porque quando a gente fala de prática esportiva, logo associa-se ao desporto de rendimento. E a associação, a iniciação esportiva, como nós falamos, como o Matheus citou há pouco, de todos aqueles que começam a prática de esporte, são pouquíssimos os que vão chegar no alto nível. Se fosse fácil assim, o esporte ele não seria tão mágico, né? A gente tem que analisar ali contextos genéticos, contextos sociais, tem uma série de coisas ali envolvidas. Eu
Só pegando um gancho do que a doutora Camila falou, eu lembro que logo no segundo período de faculdade, uma professora excelente que nós tivemos, chamada Priscila Trepp, ela fez uma pergunta, eu vou utilizar aqui uma terminologia técnica, mas eu vou explicar. Ela perguntou o seguinte: crianças têm mais anabolismo, fazem mais anabolismo ou catabolismo? E grande parte da turma respondeu catabolismo. O que é catabolismo? É gastar. Gasta mais do que constrói. Anabolismo é construir, é produzir. E ela falou, não, é o inverso aí. As pessoas, aí, nós, né? Os colegas. Mas a criança, ela não se mexe muito, ela não é muito, utilizamos o termo danada e tal, agitada, né? Agitada, vai Ativa. inquieta, para não usar danada. Ativa. Né? Ativa. A criança Então é ela não ativa. gasta mais. Professora, não, a criança está em fase de desenvolvimento. Por mais que ela gaste mais, o corpo dela produz um pouco mais para que ela consiga se desenvolver, para que ela consiga crescer. Então a gente já tem esse cuidado, não, esse conhecimento, porque a gente está trabalhando com pessoas em fase de desenvolvimento. A gente não pode atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. E não é que o esporte, que o exercício físico vai retardar o desenvolvimento. Não o desenvolvimento talvez é físico, mas o esporte em si, ele pode atrapalhar o desenvolvimento coordenativo. Como assim? Poxa, se a pessoa está praticando, ela vai ficar mais coordenada. Só que aí eu trago o outro lado da moeda. Um profissional inadequado, ou uma pressão dos pais inadequada, pode fazer com que essa criança crie uma aversão. E a gente substitui, então, a iniciação esportiva precoce por uma especialização precoce indevida para determinada modalidade. Por que eu falo determinada modalidade? Porque na ginástica não tem para onde correr. Tem que especializar precocemente para chegar ao alto nível com 13, 14, 15 anos. Nas outras, nem tanto. Cara, achar outro Messi, outro Neymar, não vai acontecer assim. Então, pai, mãe, vai devagar. O seu filho não é isso tudo aí, tá? Calma. Eu não quero frustrar você, mas antes o seu filho se tornar um atleta mediano e um cidadão de classe alta do ponto de vista ético, moral, do que ele parar ali e ficar frustrado e depois tornar-se um adulto sedentário, um adulto com problemas de saúde. Mas o esporte nessa época, nessa fase da vida, primeiro, ele tem que estimular o repertório motor. Quando a gente está falando da iniciação esportiva, se a gente pegar ali Valdir Barbante, ele fala que a criança tem que iniciar a prática esportiva por volta de 8 anos. Só que assim, é uma recomendação, mas não é uma obrigação. Porque hoje, principalmente hoje, a criança começa com 3 anos, 2 anos a nadar, 4 anos já está na luta. Muitas crianças já podem participar. Então, assim, beleza. Isso é iniciação. E aí ela tem que sentir o prazer pelo esporte. Ela vai desenvolver disciplina, desenvolver outras coisas, mas principalmente o prazer pela prática esportiva é muito importante nessa fase. E aí vem, mais uma vez, a importância de você ter um profissional qualificado para atender esse público especificamente e também o suporte familiar, ele é fundamental. Porque o professor, ele não pode substituir o pai. Sim. Não pode substituir a mãe, ele vai ser um auxiliar dentro desse processo. Não é para o pai deixar lá e falar, toma que o filho é teu. Não é para acontecer isso. Então, a iniciação, a prática esportiva, a prática de exercícios vai ser fundamental. Vou desenvolver repertório motor. Começo a desenvolver uma criança mais saudável. Esporte não faz ninguém crescer, então não é porque pratica natação que vai ser mais alto e pratica musculação que vai ser mais baixo. Não é isso. Tá? São componentes genéticos associados a componentes ambientais que vão fazer essa criança se desenvolver. Pensando nisso, a gente tem então melhoria da saúde, melhoria da coordenação e aí algumas responsabilidades que a criança vai começando a adquirir mediante a prática esportiva. O respeito com o seu colega, o cumprimento
dos horários, né? O respeito às hierarquias, por exemplo, na luta, né? E assim por diante. Então, acaba que o nosso papel é fundamental na construção não só do atleta, mas na formação de um cidadão e na minha concepção, isso vale mais do que a formação de qualquer atleta de alto nível.